Vamos mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. E se uma mensagem central das Escrituras tivesse ficado, digamos, encoberta por quase 2000 anos, só esperando o momento certo para ser revelada nos nossos dias? A fonte que a gente está analisando aqui já começa com umas perguntas bem diretas, né? Tipo, se essa interpretação estiver correta, por que quase ninguém fala sobre isso e por que a maioria das igrejas ensina algo bem diferente? São pontos que fazem a gente parar para pensar, com certeza. Para a gente conseguir entender bem esse argumento, o primeiro passo é investigar o que, afinal, teria feito essa mensagem original se perder no tempo. Segundo o material que estamos vendo, lá pelos séculos 2 e 3 depois de Cristo, uma nova crença começou a tomar forma. E essa crença, que não teria sido ensinada nem por Jesus, nem pelos apóstolos, acabou criando uma mudança de rota. Uma mudança tão grande que seus efeitos são sentidos até hoje. E o conceito central, a peça-chave que teria colocado esse véu sobre a mensagem original, tem um nome. É a chamada teologia da substituição. E o que ela diz, basicamente? Que a igreja teria tomado o lugar de Israel no plano de Deus. As promessas, as bênçãos, tudo isso teria sido transferido para um novo grupo, a igreja gentia. Mas, e aqui está o ponto crucial, sem obrigação de seguir os mandamentos da lei mosaica. A fonte que analisamos contesta isso diretamente usando a própria Escritura. O argumento é que o plano divino nunca foi descartar Israel. Pelo contrário, o plano sempre foi de restauração. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. A fonte afirma que o tempo exato para essa mensagem ser revelada, isso teria sido profetizado milhares de anos atrás. Tudo começa com uma profecia em Ezequiel. Ali é descrito um castigo de 390 dias para a casa de Israel. Usando aquele princípio profético de um dia para cada ano, a gente chega a um período de 390 anos de punição pela idolatria. Só que tem um detalhe importante em Levítico. Havia um aviso. Se não houvesse arrependimento, o castigo seria multiplicado por 7. E segundo a análise, a casa de Israel não se arrependeu durante o exílio, o que teria ativado essa cláusula multiplicadora. E aqui, a matemática profética se completa. Pega aqueles 390 anos, multiplica por 7. E o resultado é um período total de punição de 2.730 anos. Agora, vamos colocar isso numa linha do tempo. O ponto de partida é o exílio, lá em 722 a.C. Se a gente projeta esses 2.730 anos a partir daí, a conta nos leva para um tempo muito, mas muito próximo do nosso. A gente está falando de algo em torno do ano de 2008. É surpreendente, né? Isso tudo nos leva a uma pergunta essencial. Afinal, que fé original era essa que, segundo a fonte, está sendo restaurada agora? Uma coisa curiosa é que os primeiros seguidores de Jesus não se chamavam de cristãos. Eles eram conhecidos e se identificavam como nazarenos. O próprio apóstolo Paulo, como está lá em Atos 24:5, é chamado de líder da seita dos nazarenos. E o nome nazareno tem um significado muito profundo. Ele se conecta com a palavra hebraica netzer, que aparece na profecia de Isaías. O netzer é o novo broto, o rebento que surgiria do tronco cortado da linhagem de Davi, uma clara referência a Jesus como Messias. Alguns historiadores antigos, como Epifânio, ajudam a gente a entender essas diferenças. Os nazarenos eram um grupo à parte. Eles acreditavam em Jesus como Messias e, ao mesmo tempo, continuavam guardando a lei mosaica. Isso os diferenciava tanto dos judeus, que não aceitavam Jesus, quanto dos cristãos que vieram depois e que abandonaram a lei. Resumindo, a fé deles era uma combinação única. Tinha raízes profundas nas Escrituras e na lei hebraica, mas, ao mesmo tempo, aceitava plenamente Jesus como cumprimento de todas aquelas profecias. Certo? Mas se esse relógio profético chegou ao fim, o que isso significa para nós, hoje? De acordo com essa linha de raciocínio, o fim desse longo período de punição é como se as correntes fossem quebradas. O véu que cobria a mensagem finalmente é retirado, permitindo que a identidade e a mensagem originais sejam restauradas. Esse tempo é descrito como um toque de trompeta, uma chamada alta, clara, restaurada, que prepara o caminho para a volta do Messias. É uma analogia interessante com João Batista, que preparou o caminho para a primeira vinda. E a fonte aponta para um fenômeno atual como evidência disso. O movimento global, sem um líder central, de pessoas que estão voltando para esses caminhos antigos, para a lei de Deus.
Isso seria a prova de que a restauração está de fato acontecendo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, que é bastante provocadora. Se os primeiros seguidores dessa fé foram perseguidos por todos os lados, por serem judeus demais para uns e cristãos demais para outros, o que significa tentar resgatar essa identidade nos dias de hoje? E no fim das contas, a tese central da fonte é exatamente essa. A identidade final dos fiéis é definida por essa combinação específica de guardar os mandamentos de Deus e, ao mesmo tempo, ter a fé em Jesus.